Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, gente, tudo bem aí? Olha só, pra gente começar, você já ouviu falar em ESG? Pra quem não sabe, a sigla significa Environmental, Social and Governance. Pode esperar só um pouquinho pra ver se eu acertei aqui, que com esse convidado hoje eu não posso errar. O convidado é muito importante, todos são importantes, mas esse tem muita história com o Sebrae. Deixa eu ver se eu acertei. Environmental, Social and Governance. Deu uma batida na trave, mas vamos que vamos. Bom, no bom português quer dizer ambiental, social e governança. Eu sou Dudu Schecter e no episódio 78 do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Você vai saber por que o ESG tem ajudado a criar empresas mais sustentáveis, conscientes e socialmente responsáveis. Então, bora começar nosso bate-papo, que dessa vez será com o analista do Sebrae Minas, Agmar Abdon, que aliás está estreando nosso podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Agmar, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Você sabe que as pessoas aqui te respeitam muito, né? E pedir pra não ficar com muita gracinha. Então com você eu vou ficar um pouco mais sério. Pode ser? Né? Melhor, né? Pode ficar à vontade. Posso ficar? Eu também, né? Então, beleza. Porque a nossa diretora, que é a Simone, sabe? Ela falou assim, o Agmar aqui é muito querido e tal. Você tem uma história muito bacana, né? Você já tem um tempo bom que você tá aqui, todo mundo te respeita muito, gosta muito de você, mas a sua história, você saiu de Belo Horizonte, foi lá em Manaus. O que você foi arrumar em Manaus? Você ficou lá uns 2 anos. Fui trabalhar, né? Aqui tava ruim? Tava devagar? Tava, a gente tava com o plano cruzado. Sim. E a situação tava muito complicada. Anos 90, né, que você tá falando? 90, tinha recém-formado. Sim. E não tinha como trabalhar. Então eu fui para lá arriscar minha vida, buscar trabalho e me profissionalizar mais, né? E fui trabalhar na Philips. Sim. E fiquei lá 2 anos e adquiri conhecimentos, gostei muito, uma empresa grande, né? Sim, claro. Uma empresa grande. E foi muito bom. De repente... Mas por que você escolheu Manaus? Foi a única oportunidade que você teve no Brasil, falou assim, vou pra Manaus. Porque lá o pessoal puxa S também, né? É meio carioca, né? Puxa S, Manaus. 40 graus. É isso aí. E aí você foi parar lá em Manaus? Fui sem nunca ter ido e sem dinheiro para voltar. Consegui comprar uma passagem, fui trabalhar, fui para lá. Eu tenho um primo que mora lá. Sim. E ele era da aeronáutica, só que não entendia nada de empresa, de negócio, mas eu sabia do distrito industrial, que tinha várias empresas. Eu cheguei lá, fiz meu currículo e comecei a oferecer. E cheguei, fiquei 2 anos trabalhando. Parabéns, você foi na cara e na coragem, a família falou vai ou a família ficou meio assim, receosa? Não, ficou receosa. Namorada ficou, tivemos que encerrar, né, o namoro, que hoje é minha esposa. Sim. Mas fui lá, fiquei lá e aprendi muito. Aprendi não só profissionalmente, mas também vida, né? Uma vida completamente diferente, é outra realidade, um mundo diferente, a forma de conversar, de falar, sim, a alimentação diferente, a cultura diferente, é muito bacana. E aí você voltou e de cara você veio pro Sebrae, como é que foi? Não, eu voltei, só uma curiosidade, eu voltei por favor, de barco. Então eu queria... Peraí, você foi com dinheiro só da ida, não tinha dinheiro para voltar, o que deu pra você? Como é que você até que fiz uma graninha, mas eu queria conhecer, aí eu não tinha tempo. Aí peguei um barco de Manaus para Belém. Então, sensacional, uma viagem sensacional, que pouca gente conhece, deveria conhecer. E de Belém eu fui de ônibus para Teresina, para Fortaleza, para Recife. Deu uma volta no norte e nordeste ali, né? Gastei 1 mês e meio para voltar. Olha, que legal, cara. Aí foi muito Você já voltou lá em Manaus, não? Voltei. Voltei. Sentiu saudade? Foi lá ver o primo? Não senti saudade, não, mas deu para rever os amigos lá, mas é outra coisa. Muito obrigado pela sua sinceridade, viu? Agmar, primeira pergunta para você desse nosso bate-papo hoje, explica pra gente o significado desse termo ESG e por que tem ganhado tanto destaque assim no mundo corporativo? E tem ganhado mesmo, né? Sim. A gente ouve em todos os lugares agora, inclusive televisão, propagandas, a gente já está vendo as empresas falando de ESG. Né? O termo em inglês, como você disse, ele não é novo, ele foi criado em 2004. Olha! Num debate das Nações Unidas, que tem a ver com sustentabilidade, né? A gente já fala de sustentabilidade há muito tempo, né? Mas o termo
foi uma forma das empresas, as organizações, se materializarem melhor, né? Entenderem melhor como que elas podem contribuir para a sustentabilidade olhando para o seu negócio, né? Então, esses aspectos ambientais, sociais de governança têm a ver com o que a empresa pode contribuir, a forma como a empresa pode contribuir, olhando para esses aspectos. Então, com o ESG foi mais fácil, está sendo teoricamente mais fácil, as organizações entenderem as suas contribuições para o meio ambiente, para o social, para a governança e para a sustentabilidade, né? Então, e virou uma forma também, atualmente as empresas já entendem que isso gera valor para a empresa, né? Quando elas conseguem entender o que são esses aspectos, olharem para dentro e se identificarem e poderem contribuir com isso, isso gera valor para a empresa. Primeiro porque ela se posiciona melhor para o mercado, e o mercado está atento a isso, né, a essas questões. Então, quando ela se posiciona, corrige algumas coisas que ela pode corrigir internamente e começa a declarar que ela está alinhada a esses aspectos, é valor para a empresa. Sim. Né? Isso gera muito valor. Então, é uma questão gerencial, passa a ser uma questão de gestão interna da empresa, né? E as empresas podem começar a entender melhor, devem, inclusive, né? Sim. Entender melhor essas variáveis, esses aspectos, e o que elas podem fazer para melhorar isso que elas já têm. Às vezes acha que não tem, acha que é para uma empresa grande, não é. Toda organização pode olhar para as suas formas, seus processos, a sua estratégia e identificar como que ela pode fazer essa contribuição. E isso pode gerar esse valor para a empresa. E quais são os pilares realmente do ESG? Então, no ambiental, né, a gente fala de ambiental, são várias formas que as empresas podem se entender e saber como que elas podem contribuir. Por exemplo, como que elas estão tratando os seus resíduos, né? Se é uma empresa que fornece para uma grande empresa, com certeza essa grande empresa tem esse valor e quer que os seus fornecedores também entendam e contribuam para que essa cadeia inteira possa gerar esse valor e possa se posicionar melhor. Então, o tratamento de resíduo que a empresa possa, de imediato, já começar a pensar, eu estou tratando meus resíduos de forma correta? Ou se eu não estou, como que eu posso começar a atuar nesse aspecto? Que isso também vai gerar valor. Eu separo meu lixo, a questão de embalagens, por exemplo, como é que eu estou atuando? Por exemplo, um pequeno negócio que presta serviço para uma grande empresa, às vezes trazendo serviços ou produtos que têm embalagens, né? O que essa pequena empresa faz para ajudar a grande a tratar esse resíduo que é uma embalagem? Às vezes o pequeno fala, mas isso não tem nada a ver comigo, isso eu vou fornecer meu serviço e a grande que vai cuidar disso. Se esse pequeno negócio já está antenado e consegue levar uma solução para a grande, com certeza é um diferencial, né? Que ele pode estar ajudando a cadeia e a grande empresa vai valorizar isso, né? Então esse pequeno empresário, essa pequena empresa fornecedora de uma grande, passa a ter um valor diferenciado. Então ela pode ter isso no seu portfólio. Eu atuo dessa forma, eu presto serviço, mas eu também tenho o viés ambiental que eu possa oferecer para os meus clientes, né? Ô, Agmar, dá um exemplo para a gente aqui sobre de ações na governança e também no social. Vamos lá, na governança, né? Se a empresa começa a entender, e o primeiro ponto é o entendimento e a conscientização, né? Para depois repassar para os funcionários. Se é um negócio que tem funcionários, pode ser um pequeno, mas tem colaboradores, é importante que eles também entendam. Mas o primeiro ponto é a consciência do empresário, né? Se esse empresário consegue perceber nas suas ações as questões sobre ética, né, sobre transparência para fora, mas também para os seus empregados, né? As relações, como é que elas estão na parte social, se tem algum trabalho que possa estar associado a alguma questão que tem a ver com racismo, com mão de obra escrava, análogo à escravidão, Sim. Mão de obra infantil. Então, isso tudo são aspectos que a gente começa a entender melhor por esse viés do G, né? do viés do aspecto da governança. Isso é importante.
Porque não só as questões trabalhistas, né? São questões legais que toda empresa precisa estar alinhada. Mas além da questão legal, o que mais que eu posso dar uma olhada se isso vai me impactar negativamente, se eu preciso tomar alguma providência hoje, né? Ou então entender melhor esse assunto para ver se eu não corro um risco no futuro. Porque a gente está falando tanto de questões de risco quanto oportunidade. Da mesma forma que uma empresa que tem isso internalizado tem uma oportunidade no mercado, se ela não tem, ela tem um risco, pode ter um risco disso acontecer e essa empresa deixar de existir. Então, a governança vem para isso, para que as pessoas, os empresários possam olhar com esse viés diferenciado como que eu estou hoje, como eu posso melhorar, em quais os aspectos que eu posso melhorar, né? No social, também a questão trabalhista é a primeira que a gente olha, mas além das questões legais, o que eu posso avançar, né? Aí a gente pode olhar a questão de diversidade, equidade, inclusão. Quando a gente fala diversidade, a gente fala de raça, de religião, de cor, de faixa etária, né? Como é que a gente está se posicionando nesses aspectos todos. E outras questões que dependem muito do negócio. Mas quando a gente percebe, coloca esses óculos para enxergar melhor esses aspectos, existe assim, abre uma janela. Como eu disse, de oportunidades, né, que a gente precisa estar atento. O ESG, porque eu ainda fiquei com você falou ESG, né? E eu tô só ESG, só tô no português aqui. Mas pode ser implantado em qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer segmento? Pode sim. E, aliás, tem gente que fala ASG, né? Ambiental, social e governança, que sim, é legal também, né? Com certeza, a gente vai falar desse jeito. Ambiental, social e governança. Sim, é possível e deve ser percebido por todas as empresas, né? Porque as pequenas, elas estão vinculadas a uma cadeia produtiva, né, a grandes empresas que já têm isso, né, já é uma realidade, e as grandes empresas esperam isso dos seus fornecedores. E os pequenos são importantíssimos para as grandes empresas. Sem os pequenos, as grandes não se sustentam, né, como fornecedores, como distribuidores, e são as empresas que mais empregam, né, no Brasil inteiro. Então, com elas que a gente vai poder, com as pequenas empresas, a gente vai poder disseminar esse conceito para a sociedade, que a sociedade espera isso, né? Sim. Então, ou elas estão vinculadas a essas cadeias, ou elas estão atendendo os consumidores, que é outro potencial, que os consumidores estão a cada dia mais atentos a essas questões, né? Então, se eu tenho um comércio, tenho uma porta para a rua, e meus consumidores já percebem, já estão antenados, porque a mídia está falando disso, né? Em todas as palestras, em todos os lugares que a gente vai, a gente já vê o ASG. Então, os consumidores já vêm com uma cobrança, né? E quando entendem que você, como empresário, já tem esse viés, as coisas começam a se conectar. Se você não tem, eles também começam a perceber que talvez exista possibilidade. Por exemplo, eu sei de muitos consumidores que deixaram de comprar roupa em lojas que já perceberam que aquela loja pode ter algum requisito, algum item lá que é duvidoso, ou que a mídia já falou, ou que a próprio consumidor já experimentou, né? Então, isso forma a marca, né, da empresa, do negócio. Então, se os consumidores também já exigem, já estão atentos a essas questões, é importante que os empresários também estejam para conectar e gerar mais valor no seu negócio. E quais são assim os principais benefícios da implementação assim das iniciativas baseadas no ESG ou ASG? Isso. Eu acho que o primeiro benefício é a conscientização, né, que é interna, né, do empresário. Depois ele vai poder passar isso para mais pessoas, para os empregados, para os consumidores. Mas como negócio, é um diferencial muito importante para a empresa, né? Essa empresa ela vai ser diferenciada. Ela vai poder falar disso, né, para comunicar isso para o mercado. Então isso, além do valor, é também um valor da marca, que ela pode
repassar isso e no futuro ela ter um potencial de crescimento ainda maior, porque é uma empresa que está atenta a essas questões de sustentabilidade, está ligada a um público diferenciado, por exemplo, essa geração mais nova e redes sociais, né, tem muito isso, a troca de informações é muito rápida, e essa questão já faz parte dos debates, né, que acontecem nas redes, né, para essa geração, inclusive nas escolas. As escolas já começam a falar disso, né? A minha esposa, ela dá aula de artes, ela está falando de arte com sustentabilidade. Então tem alunos de 5, 6, 7 anos que já começam a entender isso. Então essa geração vai trazer isso, né, de uma forma muito diferenciada, e isso com certeza já mas vai ser um valor ainda mais perseguido pelo consumidor. Sensacional. Uma das grandes preocupações dos pequenos negócios são os custos, né? Dá para adotar ações assim ESG sem grandes interferências no caixa? Com certeza, com certeza. É importante que essa questão ela não seja diferenciada da estratégia da empresa. Ela precisa fazer parte da estratégia. Sim. Então, se eu estou... a minha estratégia na minha empresa não tem ainda essa percepção da sustentabilidade, seria interessante que eu comece a questionar, né? Eu estou estrategicamente, esse caminho que eu estou seguindo, isso tem a ver, ou está alinhado à sustentabilidade? E para isso é bom que ela olhe também os processos, né? Todos os processos que eu desenvolvo aqui. Eu olho o processo avaliando as questões ambientais, sociais e a governança que já está implícita, né? Isso aqui eu tenho oportunidade de melhorar? Ou então eu tenho oportunidade de, percebendo e entendendo melhor essas questões, correr menos risco? Então, é uma questão de interna à empresa, que ela não precisa contratar uma consultoria, não é isso. O Sebrae desenvolve vários produtos, informações, o site do Sebrae está disponível, tem muita coisa acontecendo, muita coisa que é relatada, disponibilizada, e o empresário pode olhar esses processos, olhar os seus produtos, a fabricação, o jeito que eu trabalho, o jeito que eu presto serviço. Eu posso melhorar um pouco nessa questão, olhando para o viés lá da sustentabilidade. Então, são questões internas às empresas que uma avaliação e uma correção de rumo, logicamente, não pode ser uma coisa também muito solta, né? É importante que ele faça gestão disso, que ele comece a registrar pontos fortes, pontos fracos, que ele está identificando ali e como que isso pode ser melhor tratado. A partir daí, o Sebrae dá uma contribuição muito grande, né? Ele pode avaliar e ir atrás do Sebrae, buscar no site do Sebrae todas essas informações e ir corrigindo. Ou uma consultoria que ele precisar, eu tenho um problema que eu identifiquei, que aqui eu posso melhorar, eu estou correndo um risco, ou estou deixando de ter uma oportunidade nesse ponto, mas eu não sei como fazer. Então, o Sebrae pode contribuir com isso também. Olha só, existem incentivos financeiros ou programas de apoio para esses empreendimentos que desejam realmente implementar o ESG? Existem. E aí as coisas vão começar a assentar, mas o importante é que isso já está acontecendo de forma macro. Por exemplo, o BNDES já tem linhas de financiamento para aquelas empresas que se comprometem com as questões do ASG. Isso é uma importância muito grande, tem uma importância muito grande, porque começa a modificar o ambiente inteiro. Sim. E isso vai chegando para outros bancos e vai sendo mais acessível, né, até para os pequenos. O Banco Central também já começa a colocar isso, né? É interessante quando a gente olha os relatórios de sustentabilidade desses grandes organismos ou dessas grandes empresas, que a gente consegue enxergar direitinho onde estão essas questões, como elas são colocadas por esses formadores de opinião, vamos dizer assim. Então o BNDES faz isso, o BDMG já faz isso, e o curioso que na semana passada, na reforma tributária, a gente já viu esse assunto estar inserido. Então, algumas alíquotas serão diminuídas em função desses aspectos. Não, se esse negócio, esse setor impacta positivamente ou tem potencial de impacto positivo para a sustentabilidade, ele pode ter uma alíquota tributária menor. Então,
esse ambiente que está se formando, consciente dessas questões, já começam a influenciar diretamente nessas questões de negócios, né? Então o ambiente de negócio já começa a promover essas questões. Por isso é importante estar muito atento ao que está acontecendo e entender que isso não é uma realidade só para as grandes empresas. Isso já é uma realidade dos pequenos e vai ser muito mais a partir desse momento, né? Sensacional, viu, Aguimar? E quem ainda não adota essas práticas? Quais as dicas que você daria? Hein? Assim, claro que pensando no futuro, né? Eu gosto muito de uma frase que foi um executivo de uma grande empresa falou. As empresas, elas têm 3 motivos para entrar nesse mundo, né? Ele fala o mundo ESG. Convicção, conveniência ou por vergonha mesmo, sabe? De não tá inserido. Então eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Então chega uma hora que a conta chega. A conta vai chegar. Então é melhor antecipar, porque antecipando você ainda tem um ganho, né, de mercado por ser diferente antes, né? Você pode sair na frente antes dos seus concorrentes. Aliás, e também não é uma questão só de mercado, mas é uma questão de sustentabilidade para todo mundo, né? Agir de forma consciente e responsável pode fazer toda a diferença para os seus clientes, colaboradores, fornecedores e toda a comunidade, criando negócios resilientes e sustentáveis. Lembre-se que os pequenos negócios podem ter um grande impacto, por isso, seja agente de mudança e construtor de um futuro melhor. O papo tá bom, mas o nosso tempo está acabando. Aguimar, mais uma vez, muito obrigado. Seu sobrenome é Abdon. Abdon. É Sírio? Sírio. Mas é Sírio com o quê? Também é só Sírio mesmo? Eu tenho... É Sírio, mas que acaba virando turco, né? O Império Turco tomava conta, então todo mundo que saía daquela região saía com um carimbo de turco. Né? Muito bem. Eu gostaria que você despedisse do pessoal aí, tiver alguma dica, fica à vontade, meu querido. E obrigado mais uma vez. Agradeço pela oportunidade, sempre bom falar disso. O Sebrae está de portas abertas, a gente está aqui para apoiar em tudo que for possível, nessas questões mais de futuro. Quando você falou ali de colaboradores, comunidade, né, a gente tem que estar atento a isso mesmo. Antigamente a empresa existia para gerar lucro a qualquer custo, né? Hoje não é isso. Então a gente precisa pensar, lógico, precisa ter lucro, né? Precisa ser sustentável do ponto de vista econômico, mas é muito importante também que ela esteja sustentável do ponto de vista ambiental, social e de governança. E aí, gostou? Primeira vez aqui? Volta mais vezes, né? Volto mais vezes, muito bom. Pode ter certeza que você vai ser convidado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição. Obrigado, gente. E se você quiser saber mais informações sobre ESG, acesse o Sebrae Play, baixe a cartilha ESG e os pequenos negócios e descubra como alinhar esse novo conceito das estratégias da sua empresa. E você já sabe, né? Os episódios da 4ª temporada do Que Negócio é Esse Sebrae estão disponíveis no YouTube do Sebrae Minas e na sua plataforma de áudio favorita. No próximo episódio, você vai saber como se tornar um empreendedor social. Já sabe, né? Aqui a gente se ouve, a gente se fala, a gente se vê. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?